Sejam todos bem-vindos ao nosso Sala Antagonista. Aqui a gente vai conversar com pessoas que tiveram histórias de sucesso, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. E às vezes nem tanto sucesso assim o tempo todo, né? Porque a gente fica, às vezes, pensando que a vida das pessoas, né? Quando a gente olha para a grama do vizinho é sempre mais verdinha, mas a verdade é que tem muita coisa entre onde começamos e onde estamos e onde vamos. E essa é a ideia aqui do nosso Sala Antagonista. Hoje eu vou falar aqui com o nosso querido Douglas Salvador, fundador do Clube do Malte, que é o maior clube de cervejas, o maior clube de assinatura de cervejas do Brasil e uma das lojas mais tradicionais cervejeiras do país também. Vamos conhecer um pouco da história dele e como é que ele construiu essa marca, essa história do Clube do Malte. Douglas, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Eu quero começar, antes da gente falar do Clube do Malte especificamente, quero falar sobre você. Você nasceu numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul e conta para mim como é que isso começou e se você já imaginava que você ia parar onde você estava, o que você imaginava lá no começo. Rodrigo, obrigado aí pelo convite, né? Somos conterrâneos, né, cara? Conterrâneos e colorados, né, cara? Então temos muita coisa aí em comum. Mas, cara, é isso. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Vim bem pequeno para Curitiba. Hoje eu moro em Curitiba. Meus pais se mudaram para lá quando eu tinha 7 anos. Qual o nome da cidade lá? No Cara, Rio Grande do lá no Sul? Rio Grande do Sul chama Teutônia. Teutônia. Para quem não conhece aí, tá aí, Teutônia. É, a grande Teutônia. A gente acabei vivendo lá, né? Curitiba é uma cidade muito boa, muito legal. A gente se formou lá, viveu lá a vida inteira. Aí casei e resolvi ficar por lá, né? E, cara, nunca imaginei que ia trabalhar com cerveja, assim. Você chegou a fazer faculdade, certo? Eu tenho, assim, uma história de formação e de trabalho bem atípica, assim, porque eu já fiz uma porrada de coisa, né, cara? Eu sou engenheiro de formação. Aí, quando eu me formei, eu não exerci engenharia, fui trabalhar numa empresa de treinamento, desenvolvimento executivo, até aqui de São Paulo, muito legal, chamava Manakey. Faz tempo que eu não falo com eles, não sei se estão operando ainda. Trabalhei lá 2 anos, depois fui para uma agência de publicidade, e aí acabei fazendo carreira lá, fiquei 10 anos. Você fazia o quê em publicidade? No início eu trabalhava como atendimento de clientes, né? Tinha algumas contas que eu atendia. Depois, num determinado momento, eu fui criar um negócio novo com um dos chefes que eu tive, que era dono de uma das agências que eu trabalhava, e aí a gente montou uma segunda agência dentro do grupo. Cara, foi bem legal, foi uma experiência de gestão assim bacana, e aí foi nessa agência que eu comecei de fato, entrar no mercado de cerveja, porque uma das contas dessa agência era a cervejaria Eisenbahn, lá de Blumenau. Na época eu tinha uns 30 anos, 32 anos, assim, comecei a me apaixonar pelo negócio da cerveja, e eu sempre fui um cara muito empreendedor, assim, eu trabalhava como executivo, mas, cara, na prática eu trabalhava como se o negócio fosse meu, assim, chegava cedo, ia embora tarde, fechava as janelas, eu tinha aquelas dores todas, assim, de ter um negócio, daí eu falei, eu vou montar um negócio, né? E aí eu olhei para esse mercado de cerveja e falei, olha, eu acho que esse negócio ele veio para ficar, né? Porque depois que você toma uma cerveja boa, assim, você não quer voltar a tomar cerveja ruim, né? Muito parecido com vinho, né? Cara, e daí a decisão foi mais ou menos assim. Eu queria empreender, estava num momento da vida que queria montar um negócio, e aí decidimos montar o Clube do Malte, que até no Já como um plano de assinatura no começo, não, né? Até interessante que o primeiro nome do Clube do Malte era Confraria do Malte, né? E aí eu, como publicitário, falei, vou fazer uma marca, vou depositar a marca do INPI e vou começar por aqui, né? Depositamos uma marca lá, veio uma negativa do INPI, falou, cara, não dá para você registrar essa marca aí. Eu falei, mas por que não? Porque tem uma restrição aqui, que toda vez que tem uma marca que seja, que tem alguma similaridade sonora,
você não pode registrar ela. Eu falei, tá, mas qual é a marca? Ela falou, tem uma confraria aqui de mulheres lá de Minas, chamada Confraria do Esmalte. E aí, você não pode. Daí eu falei, putz, a vida. Daí eu, cara, recebi lá a negativa, comentei, né, com os amigos na agência, assim, daí um amigo meu me falou, cara, esse nome também é meio ruim pra cerveja, cara. Põe a clube, cara. Clube é um negócio mais popular, cerveja é um negócio mais simples e tal. Eu falei, cara, vou colocar clube, acho que você tá certo. Aí virou o Clube do Malte. Que ano era isso? Isso em 2009. E aí a gente começou a operar mesmo o negócio em 2010 com uma loja física. A gente começou a testar o conceito nessa loja, era um momento assim que era um momento de descoberta para todo mundo, assim, Era você e quem? Quando cara, você fala era, gente, não, somos era, quem? então, era eu e eu no começo, né? Eu e eu. Esse negócio, era uma operação que ele tinha uma operação de gastronomia junto, tinha um restaurante e um bar. Então era um restaurante, uma loja e um bar. Era um Uma restaurante. loja de cerveja especial só? Ou tinha coisas Não, de era um gastronomia? empório só de cerveja especial, assim. Durante o dia abria como restaurante e à noite abria como um bar. Porque ele ficava no centro de Curitiba lá, né? Você lembra quanto você colocou nesse negócio? Cara, eu lembro. Eu lembro porque foi uma das primeiras que eu fiz, assim, eu peguei toda a minha grana e coloquei no negócio, assim, eu tinha, acho que era 350 paus na largada, depois coloquei mais 50 ainda no começo, e eu sempre falo, cara, tinha que ter já buscado uma grana na saída ou estruturada, né, mas, cara, eu tava com tanta vontade de montar um negócio e operar, assim, que eu fui... Mas era tudo que você tinha naquele momento? Cara, tudo que eu tinha. Você já era casado? Eu casei em 2009, o começo foi bem atribulado, assim, eu casei em fevereiro de 2009, e aí eu comecei a reformar na metade do ano, e aí o meu pai, na época, do nada descobriu que estava com uma doença, estava com um aneurisma, e, pô, meu pai morreu, assim, tipo, em 15 dias, e aí ele morreu em dezembro e a gente abriu, tipo, 5 de janeiro, assim. Então, Nossa. cara, foi um negócio, assim, os primeiros, sei lá, 6 meses, assim, e eu falo a gente porque daí o meu irmão, na época, tinha estudado gastronomia e veio trabalhar comigo ali no negócio, né? Então, pô, a gente trabalhava assim meio anestesiadão, assim, né? Ainda meio. Então foi meio atribuladão, assim, cara, mas foi legal, foi um momento bom. Você acha que a gente entrou. Pô, nós somos uma das primeiras marcas no Brasil a entrar nesse negócio de cerveja, assim. E, pô, foi um puta aprendizado, porque a gente desbravou, cara, não tinha nada. Vocês cara, abriram uma loja física em Curitiba? em Curitiba. E aí a gente ficou com A loja ainda existe? Não, nós decidimos em 2017 e 2019, a gente teve 2 lojas. Sair do negócio do varejo online e focar só no varejo físico. Perdão, sair do negócio do varejo físico e focar só no online. E, pô, foi assim, uma sorte, né? Porque daí 2020 veio a pandemia, assim, então a gente teria, né, fechado as lojas com toda certeza, assim. Mas Sim, fiz você pular no tempo, vamos voltar. mas eu ia fazer o resgate ali. Quando a gente montou o negócio online, o negócio físico, a lógica lá de Curitiba, a gente percebeu rapidamente assim que precisava escalar um pouco o negócio, né, cara? Um negócio assim de cerveja, você precisa ter um pouco de escala assim para conseguir trabalhar com uma margem interessante. E aí a gente até na época vim para São Paulo. Nesse momento tinha um amigo que quis entrar no negócio e investir junto comigo, e tal. E aí a gente contratou o Marcelo Scherto. O Marcelo Scherto na época, era o presidente da Associação Brasileira de Franchising. E foi legal, assim, que a gente veio para cá e o Scherto falou, cara, o negócio de vocês é muito bacana, tal. Aí eu falei, mas passa uma proposta, tal. Daí ele passou uma proposta e falou assim, porra, Scherto, não dá, cara. Eu vou ter que vender meu fígado para pagar isso, cara. Espera mais um tempo, a gente fecha com você e tal. Ele falou, não, cara, faz o seguinte, gostei demais de você e tal, me diz quanto você quer pagar. Daí Você estava pagando pelo que exatamente? Uma consultoria pra gente pensar sim. numa expansão, cara, e daí ele tinha feito, sei lá, uma proposta na época de 100 paus. Eu falei, Xerto, tenho 40. Eu faço por 40. Eu falei, mas em 7 vezes de 6. Ele falou, eu faço. E aí, cara, aí a gente fez essa consultoria e a gente imaginava expandir o negócio por um modelo de franquias, cara. E foi legal o projeto,
bacana, assim. Chegou no final do projeto, a gente tomou uma decisão. A gente falou, ó, vamos entrar no mercado online, porque o mercado de cerveja cresce 2 dígitos por ano e o mercado online também. Então, assim, cara, para o negócio dar errado, a gente tem que fazer muita coisa. Porque, pô, os dois mercados estão crescendo bastante. E aí a gente entrou, montou em 2011 já o clubedomalte.com.br e, cara, na prática a gente nunca mais saiu, né? O negócio, assim, a gente foi dragado pro negócio online, assim, e estamos nessa jornada até hoje, assim, com muita coisa para fazer ainda, muita mudança, assim, né, nesse pós-pandemia do mercado, assim, esse mercado digital, ele foi extremamente impactado, assim, pela pandemia, e a gente tá ainda, até hoje, se adaptando a algumas coisas que mudaram ali, mas, cara, a gente nunca mais voltou pro plano lá de expandir por franquias, assim. O seu irmão ainda tá no negócio, não? Não, nós saímos quando a gente saiu do negócio de operação, assim, de loja física, não fazia mais sentido ter aquela operação e tal, a gente acabou não seguindo junto. Mas sem briga, a família continua tranquila. Cara, a gente tinha tudo para brigar um monte, né? Tudo filho de italiano, de alemão, assim, mas a gente se dá bem. A gente se dá super bem, graças a Deus. Então vamos lá, 2009 você começa o Clube do Malte, 2011 começa o online, né? Sim. E aí uma operação conjunta, online e física. Daí a gente achava, né, cara, que ia ter assim, um monte de sinergia, de ter uma marca no físico e uma marca no online. E na verdade não tinha, assim, porque eram ainda 2 negócios pequenos, então quando somava a compra de tudo, ainda era pequeno, só que operações completamente diferentes, assim, então a gente acabou focando mais desde o início no negócio online, né? A gente abriu com uma loja tradicional, cara, eu compro, armazeno, pego um pedido, preparo um pedido, envio para o cliente. Então você tinha estoque, você não começou sem estoque? A gente sempre teve estoque, a gente sempre operou como e até hoje operamos, cara, porque tem uma característica do negócio interessante, assim, o cliente, ele gosta de sortimento e gosta de montar uma cesta com várias cervejas diferentes, né? Um pouco diferente, assim, do modelo americano, assim, você vai numa liquor store e compra um 6-pack de uma cerveja que você gosta, né? E lá você paga $1,50, $2. Aqui, cara, é caro, né, cara? A cerveja ainda é cara, infelizmente. Já melhorou, né, muito. O preço baixou e a qualidade subiu, é uma notícia legal, assim, mas ainda ela é distante da cerveja mainstream que tá na ponta ali, né? Então o cliente compra uma cesta, cara, compra 6, 8, e ele gosta daí de experimentar coisas diferentes. Então a gente, assim, é muito difícil de operar com estoque de terceiro nesse modelo chamado B2C lá, eu pego um pedido teu, e aí coloco numa fábrica pro cara te entregar, é difícil, cara, ninguém vai lá coletar uma cerveja na fábrica, né? Fábrica é um negócio que vende em pallet, né? E a gente vende em caixinha. Então, acabou que a gente teve o estoque ali. E aí, em 2012, a característica do Clube do Malte é interessante, a gente sempre esteve próximo dos clientes, né? Sempre ouviu os clientes, assim, e tal. E a gente tinha uma crença, ela falou assim, olha, nosso negócio vai dar um monte de... porque ele é frágil e é pesado. E não existe transportador preparado para trabalhar esse produto. Né? E de fato não tinha. Quando a gente começou, cara, a gente trabalhava 99% da entrega era com os correios. E, cara, era muito problema, né? Porque o correio estava preparado para trabalhar com envelope, né? Não era uma empresa ainda focada em encomenda. E a gente falou, então vai dar muita, mas a gente tem que sempre conversar com o cliente. O cliente não fica bravo se dá, o cliente fica bravo se você ignora ele. E aí, numa das trocas de e-mail, um cara escreveu, ela falou, cara, vocês têm que entrar nesse negócio de assinatura aí. Porque... Troca de e-mail com um cliente de vocês. Escreveu pra gente, falou, vocês têm que entrar nesse negócio de assinatura, esse negócio é legal, né, tem essa recorrência, e além do mais, vocês têm clube no nome, então, pô, vocês têm que montar um clube e tal. E daí a gente falou, cara, vamos estudar esse negócio de assinatura, e a gente foi lá no site, uma surpresa, assim, que a gente foi fazer uma pesquisa para entender quais eram os termos mais buscados, e o termo mais buscado do site era a palavra copo de cerveja. A galera comprava na época copo para colecionar e tal. A gente falou, pô, vamos criar um clube com cervejas e um copo colecionável. E, cara, a gente nunca conseguiu matar esse produto, é o produto que mais vende até hoje, assim. A gente cria vantagens para o cara comprar só 4 cervejas, vantagens para o cara comprar 6,
mas o que vende é 4 cervejas e um copo. Então, assim, são coisas, né, que... Entre os planos tem esse de 4 cervejas e um copo. Tem esse e é um copo... É um copo temático que ele tem a ver com os estilos que são entregues naquele mês, assim. Então, no mês que a gente manda cervejas IPA, vai um copo que combina com IPA. No mês que a gente manda cervejas lagers, lá, mais leves de verão, manda uma tulipa. No mês que manda cervejas belgas, manda uma taça, porque a cerveja tem essa questão do copo, né, para você aproveitar melhor formação de espuma e uma série de características da cerveja, né? Aquele pessoal que gosta do copo americano pode continuar no copo americano, cara, ou é crime? Não, eu sou um cara muito tranquilo com isso, cara. Tomo Heineken na calçada no copo americano ainda e sou feliz, entendeu? Mas, de fato, assim, por exemplo, você vai tomar uma cerveja muito complexa, uma cerveja triple, belga, ela pede uma taça, né? Não é de graça, é porque, cara, ela forma muita espuma. E aí você precisa de uma boca um pouco mais larga para você poder aproveitar da forma correta aquele líquido, né? Uma cerveja Pilsen, uma Bohemian Pilsner, uma cerveja que você toma assim, uma temperatura mais baixa, cara, pede um copo um pouco mais vertical, ela faz menos espuma. Se você abre uma taça, ele não faz espuma. Então tem essas características, assim, né? Tá, mas eu não quero falar da cerveja ainda, senão a gente... Eu também, porque já tá me dando vontade de abrir uma e tomar aqui. Não, o que eu queria eu quero entender melhor o clube. A jornada. Isso. Então, vocês começaram com a loja física, montaram a loja online, e agora vocês têm um clube de assinatura. Daí a gente montou o clube. Quais são como é que se diz, os desafios para cada etapa dessa? Porque a loja física é uma coisa, a loja online é outra, bem diferente. Você até estava falando isso do estoque, a diferença de estoque, a diferença de gestão mesmo, né, dos negócios, e depois o clube, que ainda é outra gestão também, né? A gente acabou se concentrando, né, nesses anos todos, assim, em melhorar a gestão e ter os aprendizados dessa operação online, né? E nunca mais voltamos para esse negócio do físico. Hoje é uma conversa lá, de novo, dentro da empresa, assim, né? Fala, olha, eu sou um defensor de voltar para o físico, mas num modelo completamente diferente, assim, um modelo menor. Por quê? Porque, assim, cerveja é um negócio que tem margens apertadas, muita elasticidade de preço. A gente tá num momento, assim, que a Ambev e a Heineken começaram a gostar desse jogo. Deixa eu só explicar duas coisas, né? Margem apertada quer dizer que o custo é muito alto e o preço não é tão alto assim, a diferença que fica para você é baixa. A margem clássica lá, que você pega a receita, tira o imposto e daí você tira o teu CMV lá, que é o custo de mercadoria, ela é muito pressionada, porque a cerveja, ao contrário do vinho, ela tem uma validade menor, né? E quando começa a se aproximar da validade, o preço começa a cair na ponta. E isso pressiona a margem. Então, muitas vezes você gostaria de vender uma cerveja num preço, mas você não consegue vender ela no preço, porque existe uma pressão do mercado que está puxando o preço para baixo. E a elasticidade de preço demanda que você estava falando aí, o preço está muito alto, você vende muito pouco, quando está muito baixo, você vende então, bastante. É um negócio, cara, que eu acredito, assim, que ele não aceita muito desaforo, sabe? Então, assim, eu acho que são lojas menores, um conceito de conveniência, vender o produto gelado, um sortimento controlado, mas as pessoas, elas querem tomar. Elas param, compram imposto de gasolina, compram cerveja lá no agora Oxxo, onde você tropeça aqui tem um Oxxo, né, aqui em São Paulo. Então eu acredito em modelos assim físicos adaptados, menores, onde você consiga criar uma capilaridade. Eu acho que sem restaurante, né? Mas a gente começou a se controlar, né? Voltando aqui a gente começou a se concentrar nesse negócio online. E aí só nele, cara, tem muito desafio, né? Porque por si só um negócio online é complexo, cara. Ele tem essa inteligência comercial, ele tem inteligência logística, de supply, porque você recebe a mercadoria, você tem que ter um jeito de guardar ela, você tem que ter um jeito de preparar, de separar. Aí você tem o da porta para fora, que é chegar até a casa do cliente. Você tem, cara, muitas complexidades de marketing digital, né? Porque você tem que entender
de performance, de Google, de Facebook, de TikTok, você tem que entender de SEO, você tem que entender de rede de afiliados, você tem que entender como otimizar o teu site para aparecer na busca orgânica do Google, você tem que entender de CRM, tem uma plataforma, então é um negócio por si só, assim, já bem complexo. E por trás disso tudo, cara, tem um combustível chamado tecnologia, que tudo que você precisa fazer, você tem que ter profissionais de TI. Você tem que ter programador de back-end para cuidar do pedido no teu ERP, você tem que ter programador de front-end para customizar a tua loja. Então, assim, ao longo dos anos, cara, só esse negócio online ele já foi apresentando uma porrada de desafio, né? Porque Você entendia disso quando começou lá então, cara, atrás? na verdade eu não entendia nada. A gente foi fazendo, foi desbravando ali e internalizando coisas muitas vezes com o intuito de aprender, né? E aí é uma jornada, você se internaliza, põe um cara, aprende com ele, demora só assim, então, vou colocar isso fora de novo, vou achar um fornecedor. Aí no primeiro momento o fornecedor começa a te entregar mais inteligência do que você tinha dentro de casa, mas ele não cuida do teu negócio como o cara que está ali dentro cuidaria. Não, pô, corta o fornecedor, traz o cara de novo para dentro. Cara, você fica nessa tentativa, né? Que muitas vezes, assim, também não são conclusivas, porque às vezes o negócio pode dar certo porque o cara que se colocou não era bom. Você achou que era, no final não era. Ou para fora de casa não deu bem, não deu boa, porque o fornecedor também não era bom. Então, tudo isso, cara, sem grana fica complexo, né? Com grana, não. Com grana, cara, quem é o cara bom? Puta, aquele cara é bom, tá? Vamos trazer aquele cara. Você tinha dinheiro lá no começo? Não, a Porque gente... você falou que entrou com os 350, que eu tô não, entendendo que era tudo que você tinha na época, né? não, A a gente nunca bicicleta, teve, o cara. A papagaio. gente fez um negócio e faz ele até hoje, agora voltamos ainda mais a fazer. A gente sempre foi old school, assim, sabe? Então a gente sempre tentou fazer uma empresa que conseguisse se virar do próprio caixa dela, né? E em alguns momentos, se fosse necessário, a gente tomou uma decisão, falou, ó, vamos preservar a equity e vamos endividar devagar, né? E aí vamos trazer o dinheiro que a gente precisa, tal. Cara, algumas coisas foram legais dessa decisão, né? Assim, e outras não, né? Teve uma farra dos fundos de venture capital que tinha uma porrada de grana e colocavam dinheiro num monte de negócio ruim, né? E, cara, a gente não aproveitou isso, a gente não fez nenhuma captação grande ali e tal. Mas vocês conseguiram fazer alguma captação, não foi? Daí a gente foi para um caminho, cara, em 2019, de fazer uma captação na própria base que a gente tem. A gente fez um equity crowdfunding, né? Mas hoje o mercado, por exemplo, está assim, muito mais interessado em empresas, em startups, tal, que consigam gerar caixa, que consigam ter equilíbrio e não fique consumindo caixa a vida inteira, né? Então, assim, hoje o jeito que a gente faz é mais legal, mas antigamente não era, né, cara? Antigamente o cara quer ideias disruptivas para poder ter uma justificativa para socar a grana que ele tem e não ter onde pôr, porque para juro 2, 3%. Assim, põe esses caras aí. Uma coisa que eu tenho notado conversando com você é que você pelo menos as palavras de contabilidade, etc e tal, você tá por dentro. Você aprendeu isso durante o negócio? Era algo que era de seu interesse já? Não era, mas e algumas palavras eu não sei ainda. Mas contabilidade é uma área que eu estudo muito hoje, né? Então, Por quê? assim, porque é interessante, né? Essa jornada de você ter um negócio ali, no começo você se concentra muito no core do negócio, que é conseguir pedidos, vender e tal. E depois você começa a se interessar por coisas que você percebe que são, cara, mais estratégicas. Por exemplo, questões fiscais, né? Tributo de cerveja. Cara, a gente estudou demais isso, porque é um negócio difícil, complexo de entender, né? A gente compra lá no Paraná, com um regime especial de tributação, depois a gente vende para todos os estados do Brasil. A gente atende todos os estados, cara. Cada um tem uma política de impostos diferentes. O imposto estadual de transferência, e a gente tem que entender desse negócio para parametrizar o sistema, para poder sair com o imposto certo. Toda a nossa operação ela é por dentro há muito tempo, então compra tudo com nota, vende tudo com nota, e hoje em dia, cara, tudo online ali, né? Você não tem como errar mais nesses tributos ali. E aí a gente fica estudando oportunidades, entendendo como é que a gente consegue ter algum tipo de eficiência em tudo que é passo da empresa. E cerveja, cara, é um negócio, nosso negócio é um negócio
tecnologia, logística e tributação. Esse é o negócio. A gente achava que ia vender, nosso negócio era comprar e vender cerveja. Não é, entendeu? Então, assim, às vezes você se força a aprender coisas, né, cara? Contabilidade é um negócio também extremamente importante e eu acho que vai ser cada vez mais importante. Agora, você é um cara que, eu até ia perguntar isso mais tarde, mas eu vou perguntar então. Você é um cara de números, né? Você foi formado em exatas, né? Você se formou em engenharia, Sim. trabalhou com marketing. Então, você é melhor na planilha do Excel ou na venda no balcão? Cara, eu acho que sou melhor na venda, tá? Mas nesse exato momento, cara, no momento da minha empresa e do momento da minha vida profissional também, eu também estou me fazendo essa pergunta, assim, aonde eu posso ajudar a empresa, né? Aonde eu posso realmente colaborar? Porque um risco, assim, cara, de empreender e ser empresário no Brasil é que você acaba virando um professor pardal, cara. Você vira um x-tudo. E aí você sabe um pouco de cada coisa. E aí, em alguns momentos, assim, você tem que tomar decisões e falar, cara, eu não vou mais fazer isso aqui. Né? No ano passado, a gente fez uma movimentação interessante, assim, eu estava sentindo muita dificuldade de conseguir ajudar a empresa com questões de gestão mesmo para a empresa, assim, pô, vamos... A gente entrou num movimento de fazer uma análise muito baseada em dados e começamos a criar dashboards, trouxemos uma profissional muito competente de análise de dados, a gente foi estruturando dashboards de várias visões que a gente queria ter, de marketing, de comercial e tal. Aí chegou um momento e falou assim, cara, a gente precisa usar esses dados, começar a fazer uma gestão de fato baseada nisso, pensar um pouco mais de planejamento, estruturar os indicadores de cada área e tal. E eu daí, cara, decidiu trazer uma pessoa de fora, né, uma pessoa que está nos ajudando a fazer essa gestão da porta para dentro. Sentar com cada área, validar, ó, são esses os indicadores, como é que a gente vai medir, quais vão ser as rotinas, os processos. Então, assim, a gente evoluiu muito no último ano nisso, assim, por toda terça-feira reunião de diretoria, toda segunda e sexta reunião com os departamentos para validar os dashboards, aí, eram coisas assim que, cara, você tem que ter tempo para fazer. E aí eu falei, onde é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar no marketing no comercial. A relação com os fornecedores, assim, tá muito ligada ainda à minha pessoa. Eu gosto de comprar, gosto de negociar, gosto de estar próximo do mercado. Então são decisões, né, cara? Você não consegue fazer tudo e nisso tem que ser rápido para saber o que você faz bem e o que você não faz, né? Porque às vezes você acha que está ajudando a empresa, está atrapalhando, está atrasando algum. Você chegou em algum momento a notar que você tinha alguma coisa que você achava que fazia bem e não fazia bem? Cara, várias. Qual foi a mais dolorosa? Não, Porque tem aquelas assim, coisas que a gente acha que faz bem, gosta de fazer então, e é péssimo. Então, vou te dar um exemplo, assim, por exemplo, eu tinha uma premissa, como era engenheiro e sou um bom negociador, que era bom com números. E aí, fazendo um trabalho de coaching e pensando, eu falo assim, cara, cheguei à conclusão que eu sou ruim com números, eu sou bom para trazer o dinheiro, mas eu não sou bom para cuidar do dinheiro no detalhe, eu não sou um cara detalhista. O meu CFO lá é um puta detalhista. A minha esposa trabalha no negócio comigo e tal, ela é do detalhe. Cara, eu não sou do detalhe, eu sou do macro, sou da negociação, da conversa. Então hoje eu olho para trás assim e falo, cara, eu não podia estar tocando isso aqui, entendeu? E aí esse amadurecimento é interessante, porque na verdade, assim, eu vejo essa transformação de um empreendedor num empresário, assim, o cara tem que ser muito esperto para saber aonde que realmente ele ajuda e aonde que ele atrapalha, sabe? Porque depois de um tempo acho que se atrapalha mais do que se ajuda. Eu acho que conforme vai crescendo, né, as coisas vão ficando um pouco mais complicadas, né? Eu até entendo esse lance eu imagino, né, que eu não sou um cara mais empreendedor do mundo, mas o empreendedor, quando começa, ele é um pouco, não faz tudo mesmo, né? Então ele está nesse negócio e não dá tempo dele olhar para detalhe. E mais, eu acho até que se ele olhar muito para detalhe, ele nem começa o negócio, né? Cara, é bem isso. Ele não começa, porque tem um monte de decisão que em alguns momentos você tem que tomar ali que se você for parar para todas as decisões, buscar todas as informações tal, você não consegue. Eu acho que depois de um tempo a pessoa vai ficando experiente, ele aproveita
do passado e fala, não, isso aqui eu não preciso pensar nada, eu já sei, vai dar, aconteceu lá, tal. Mas a primeira jornada empreendedora, assim, ela tem muito mais erro do que acerto. Muito mais erro do que acerto. E hoje eu penso assim muito nisso, assim, cara, eu não posso atrapalhar a empresa mais em nada, cara. Tem que saber aonde que eu posso ajudar aqui e criar condições para trazer pessoas que consigam fazer as coisas que a empresa precisa com disciplina, com processo, tal. Que para mim é uma dificuldade, cara, assim, sabe? Eu não sou um cara reloginho, processual, disciplinado. Eu sou cara, eu sou um perfil mais criativo, mais negocial, mais interpessoal, tal. E então, óbvio que todos os lugares que eu meti a mão que precisava disso, as coisas tinham um começo, mas não tinham uma acabativa às vezes. Isso às vezes atrapalha a empresa. Então, quando a gente decidiu trazer um CFO, um financeiro, eu tenho que trazer um cara que é o oposto do que eu sou. O cara tem que ser organizado, controlado. E você não se incomoda com ele, não, de vez em quando? Cara, eu adoro ele. Não, e eu. Cara, é muito importante você ter um cara assim. E agora, essa pessoa, o Fernando, começou a trabalhar com a gente nessa área de processos de gestão. Também, cara, assim, eu tô gostando, porque você tem que deixar o cara fazer exatamente tudo do jeito que ele faria. Você tem que se controlar para não boicotar o cara, até às vezes inconscientemente, né? Você começa a tentar impor o teu ritmo e isso atrapalha. Você está boicotando o cara. Não, cara, você não faria desse jeito, não, mas você também não fez. Não deixa o cara fazer desse jeito, né? Então, no fundo, é um aprendizado para todo mundo, né? Porque eu tive que chegar para os executivos que estavam lá e falar assim, cara, nós vamos tocar essa banda, essa música agora diferente. Não sei o que eu vou tocar mais, e eu vou estar junto aqui ajudando vocês, entendeu? Então cara, um processo bem rico, assim, de amadurecimento, assim, porque não importa mais o que você pensa, cara, a empresa tem que ir para frente, né? E isso acontece muito, cara, assim, do empreendedor, em alguns momentos, assim, ele atrapalha mais o negócio do que ajuda. Tem um determinado momento que começa a ficar mais complicado. Bom, hoje, 15 anos já de Clube do Malte, certo? Vocês continuam, pelo que eu entendi, dois negócios ainda. A venda online e o clube de assinatura. O clube tem 12 mil assinantes. A gente tem esses dois negócios porque é muito comum, assim, o cliente estar em momentos diferentes. Então, ele começa a relação com a gente pelo clube em busca de experiência, aprendizado, entender um pouco esse negócio de cerveja que tem um monte de estilo diferente, nome tudo louco que o cara nunca ouviu, tal. E ele se seduz por esse negócio aqui, só que depois ele começa a entender e começa a amadurecer o processo de compra dele, e aí ele começa a querer acessar algumas marcas que ele já entende que são marcas legais. Então, ele quer comprar cervejas belgas, da República Tcheca, as alemãs, as nacionais, que tem um destaque bacana. Então são coisas bem complementares, né? Nós temos essas coisas aqui, e aí a gente começou a abrir, cara, há uns 2 anos, uma outra vertical de negócios de tecnologia. Então a gente tem hoje uma equipe dentro de casa que a gente desenvolve algumas coisas, muitas coisas a gente já desenvolveu para a própria gestão do negócio, algumas customizações ali de sistema, né? Vou te dar um exemplo, a gente tem um produtinho lá chamado Smart, que o assinante ele pode colocar coisas dentro da caixa e receber junto com a assinatura dele. Então isso a gente desenvolveu com a equipe ali, né? Essa solução. Mas há mais ou menos 1 ano atrás a gente iniciou o desenvolvimento de um app. Então um app legal, assim, tem funcionalidade de escanear o rótulo, aí ele reconhece a cerveja, você faz a avaliação, você tem uma jornada de conteúdos ali legal, você consegue comprar pelo app. Então esse é um produto que a gente está aprimorando ainda. E, cara, há uns 6 meses a gente começou a estudar muito esse negócio de inteligência artificial e a gente está, assim, bem avançado na criação de um produto de inteligência, de uma inteligência artificial proprietária mesmo, usando esses dados que a gente tem, né, fazendo... o primeiro produto que a gente está lançando é um Copilot para ajudar nossos clientes nessa jornada ali. É um projeto bem cascudo, cara, porque a gente está trazendo todos os nossos dados, vetorizou isso, jogou dentro de um modelo de LLM, começou a treinar ele com técnicas lá de fine tuning, de RAG, e agora a gente está tentando entender, assim, por onde que nós vamos com esse negócio aqui? Porque a gente tem, cara, tem mais de 1 milhão de pedidos nesses anos todos. A gente já vendeu para mais de 150 mil CPFs diferentes. Então nós temos
cara, uma quantidade de informação desses pedidos e uma quantidade de conteúdo que a gente gerou, e a gente quer transformar isso num produto, cara. E aí nós estamos mexendo um monte nisso, super desafiador, né? Porque estamos num momento da inteligência artificial ali que, cara, tá borbulhando, né? E aí, porra, o que desse negócio realmente vai ficar e o que vai virar um modismo, né? Que não vai servir para nada, né? Então esse núcleo de tecnologia tem essa função também da gente tentar achar produtos que consigam criar novas fontes de receita para a empresa, né? E, cara, esse é o nosso momento ali, né, hoje. Já sabe qual é o produto, não? O primeiro produto é esse estamos chamando ali de Copilot, né, que é um assistente do cliente, que, cara, ele vai conseguir te ajudar. Eu não te conheço, eu não sei, você talvez não tenha feito nenhum pedido com a gente, mas eu vou descobrir qual tipo de cerveja você gosta, vou começar a te fazer recomendações de cervejas e vou fazer predição, falar assim, olha, você hoje, eu te sugiro que você tome uma Pilsen, uma Weiss, uma Witbier, uma Summer Ale, uma Session IPA, porque eu vou fazer uma série de perguntas que ele vai consultar na nossa machine learning e vai falar, ó, os caras que gostam desse tipo de coisa que ele gosta, tomam esse tipo de cerveja. E depois eles começaram a tomar outros tipos de cerveja. Então a ideia é criar uma experiência muito mais enriquecedora, assim, apresentando rótulos, e aí depois, cara, trazendo uma série de conteúdos complementares para você entender o que você está tomando, né? Eu acho que esse é o serviço que a gente pode fazer para esse mercado, cara, que é o contrário do que os grandes fazem. Geralmente os grandes fazem um desserviço, né? Ele te empurra um negócio porque ele precisa vender aquilo, mas ele não te explica, ele te confunde. E é o que a gente pode fazer de diferente mesmo, com o tamanho que a gente tem, com os recursos e com o aprendizado, cara, conseguir ensinar você. Né? Ó, você vai gostar disso aqui, isso aqui é assim. E que eu acho que é um pouco da nossa visão de negócio, é muito de criar uma comunidade de gente em torno da cerveja. Né? Então o produto está indo por esse caminho, assim, um caminho de educação, de desenvolvimento, de auxílio. Eu ia te perguntar uma coisa bem parecida com isso, na verdade, assim, você é um cara que parece que entende bastante de cerveja, né? Já era assim antes? Eu sou um professor Pardal, lembra? Pois é, então, quando é que você teve que estudar, né? Uma coisa meio de sommelier mesmo. Eu fiz um curso de sommelier, eu fiz um curso de cervejeiro caseiro, fiz algumas cervejas em casa. E aí, como assim, eu tô há 20 anos trabalhando com isso também e conversando com muita gente, então você aprende muito dessas conversas que você tem com os cervejeiros, né? Cara, quem entende de cerveja é cervejeiro, é o cara que faz a cerveja. Esse cara entende mesmo como o que extrair do malte, que tipo de lúpulo, que temperatura, que processo, que fermento usar, que temperatura de fermentação e tal. Eu tive que estudar, né? E aí, acompanhando o mercado, você vai entendendo os lançamentos, você vai entendendo a evolução de paladar do brasileiro e tal. Acho que a gente tem um bom conhecimento, assim, cara. Nós somos precursores nesse mercado e somos uma das poucas marcas que ainda continua, né, sobrevivendo. É um mercado muito difícil, né? A gente acabou absorvendo. Esse de assinatura, particularmente, é um que sofreu bastante nos últimos anos, né? Muita gente que tinha assinatura acabou saindo do mercado. É um negócio, do ponto de vista de modelo de negócio, muito interessante, assim, porque você tem um custo de aquisição, né, desse pedido, e depois você tem a recorrência desse cliente na base, né? E esses modelos de negócio, geralmente você lê pela métrica do LTV, que é o Lifetime Value, que é a vida desse cliente, uma relação dele com o teu custo de aquisição, né? O problema é que, cara, depois da pandemia, assim, se deu uma bagunçada nisso, né, cara? Os custos de marketing digital subiram muito, então, assim, essa relação começou a ficar, cara, difícil, né? E aí uma série de pressões, assim, você tem o autosserviço, durante um momento, começou a ampliar muito a categoria, a gôndola de cerveja artesanal, preços muito mais agressivos, aí você tem a entrada da Ambev e da Heineken com rótulos preenchendo ali uma categoria que não existia, de cervejas entre 5 e 10 reais. Que é a Eisenbahn, né? Do começo da nossa história. Que é a Eisenbahn, a Baden-Baden, a Blue Moon, a Hoegaarden, a Colorado, a Patagônia. Muitas vezes o cliente ainda percebe que aquilo é um produto importado, mas ele não sabe que está sendo feito aqui no interior de São Paulo, e ele fala, não, aquela cerveja que era 15 pau, tá R$7,90. Tá, claro, né?
feita aqui no interior de São Paulo, uma escala gigantesca. Então isso tudo, cara, deu uma bagunçada grande no mercado, assim, e a gente sente que as coisas estão começando a se acomodar um pouco agora, assim, esses custos de aquisição, eles estão começando a baixar de novo, né? E então tem épocas que você tem que jogar um pouco mais fechado, né? Você não consegue, você tem que segurar a tua base ali, tentar não ir muito para trás, porque depois é uma sanfona, né? Para você crescer constantemente, você tem que fazer investimento constante, ou encontrar um produto que pegue na veia que ele comece a tracionar sozinho, né? A parte de logística vocês resolveram como? Você disse que começou com os Correios, e aí isso evoluiu ou muito. ficou nos Correios? E essa é uma parte boa da pandemia. Assim, a pandemia desenvolveu muito a logística do e-commerce, né? Porque ela acelerou. Então, assim, hoje não é mais um problema para a gente já está assim, super bem servido de transportadoras que fazem esse last mile da nossa categoria bem feito. Porque não é todo mundo que puxa o líquido também, né? Mas a gente tem lá 7 ou 8 transportadores, coletam em Curitiba todo dia, das 3 às 5 da tarde, sobem para São Paulo e daqui para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Cara, o Correio era 99% do nosso negócio, hoje é 0,6%. Ainda tem Correios, hein? Cara, ainda tem, né? Porque daí tem, assim, o Correio tem aquelas coisas assim, o Correio ele tem a obrigação de estar em todas as cidades do Brasil. É a abrangência. E aí, cara, vai ter um cara lá do interior, que gosta de cerveja e vai comprar, e aí só o Correio leva lá. Sobre cerveja agora, né? Você aprendeu... Você aprendeu sobre cerveja, você estudou cerveja, etc. Hoje você consome cerveja como? Como em que sentido? É aquela coisa mais gourmetizada, né? Olha o copo o tempo todo, ou aquela história de senta na calçada com o copo americano e Heineken e tá tudo bem. Cara, assim, ó, eu consumo como? Assim, eu tenho alguns estilos que eu gosto, né? E aí eu tenho em casa algumas marcas que eu gosto ali, né? No começo a gente tende a buscar coisas assim mais complexas para enxergar os aromas, os sabores e tal. E aí o tempo vai passando, assim, é engraçado, a gente vai voltando a coisas assim mais básicas, né? Então eu gosto assim, eu particularmente gosto de cervejas inglesas, com pouco álcool, pouco corpo, com um saborzinho de malte, toffee, caramelo e o lúpulo herbal. Então essas são cervejas que eu tomo assim, cara, adoro. Eu gosto das IPAs americanas, né? Tem uma IPA que a gente produz lá, Underground, que, cara, eu adoro, eu sempre tenho um pouco em casa e tomo. Vocês produzem? A gente tem uma linha própria do Clube do Malte que a gente fez uma parceria com uma cervejaria e desenvolveu uma linha de marca própria, né? E uma IPA que a gente fez foi um produto bem interessante, assim, bem assertivo. Aí eu gosto, por exemplo, das Pilsens mais amargas, as Bohemian Pilsners, aquelas cervejas que são feitas na Alemanha, na República Tcheca, que são aquelas cervejas, cara, assim, lembra mais para uma praia da Heineken, assim, que tem amargor e tal, que agora que a Ambev também está lançando, a Spaten, a Bexa, né? O brasileiro, ele tá aprendendo, né? E ele está indo para esse caminho de se acostumar com o amargor e tal. Então eu gosto dessas Pilsens, e eu gosto muito de charuto, né, cara? Então, assim, eu gosto das cervejas escuras também. Eu gosto muito de Stout, de Porter, gosto de Rauchbier, aquelas cervejas defumadas. Então, eu não sou muito da praia das belgas, né? A gente tem cliente assim que, cara, adora cerveja belga. Puta, cara, as marcas mais tradicionais. Mas respondendo a tua pergunta, assim, cara, sou muito sem frescura também para cerveja, sabe? Eu escolho lá as marcas e tal. E a gente tem cliente de tudo que é tipo de jeito, cara. Tem cliente, assim, a gente tem uma categoria de clientes lá que a gente chama de Beer Geeks, assim, que, cara, o cara só compra lata de 50, 60 reais, só cerveja extrema, não refrigerada. Então, é um mercado, cara, muito amplo, assim. Hoje, se você tiver percentualmente, né, quanto de receita vem da parte do clube, quando eu falo clube, a parte de plano de assinatura? 60-40, cara, 65-35, ele oscila um pouco durante o ano. O maior assim. aí é o maior ainda é o clube. E é copo ainda. O produto com copo. E a gente quer voltar a crescer muito em clube, cara. A gente está com algumas ideias, alguns projetos, assim, porque a gente encontrou alguns caminhos de novo ali de, cara, relações ali interessantes na área de captação de pedidos. E a gente faz bem em clube.
né? E é uma operação assim boa de fazer, você tem alguns ganhos de escala interessante, você tem uma relação com o cliente melhor do que as compras pontuais. Então a gente quer aumentar esse percentual de clube. 15 anos já, né, de empresa. Quando é que você conseguiu perceber que o negócio tinha dado certo? A gente teve alguns momentos de crescimento bem acelerado ali, 2015, 2016, assim, a gente teve um ano que a gente quadruplicou, depois a gente dobrou. Eu, particularmente, acho que a gente ainda não deu certo do jeito que a gente quer dar, né? A gente está num momento do negócio, a gente fala muito sobre isso. É como um surfista que está entrando no mar ali, ele já pegou umas ondinhas na frente, tá? Mas ele não consegue passar uma arrebentação, né? Que a gente chama de pô, não precisa furar essa bolha, né, cara? Não pode ser, cara. Como é que tem um clube de vinho que tem 350 mil sócios, 400 mil sócios, e aí o maior clube de cervejas tem 12 mil? Não tá errado, cara. Tem alguma coisa errada que a gente não aprendeu ainda. Então a gente precisa furar essa bolha, porque o brasileiro toma cerveja, cara. Muito mais do que vinho. Então a gente tá, assim, de certa forma consolidado num mercado que ainda é pequeno. O mercado de artesanais é um mercado pequeno, nichado e tal. É um desafio, né, cara? Não é fácil de fazer isso, né? Então, assim... Mas isso tem a ver com preço também, não? Cara, tem a ver com preço, tem a ver com capacidade de investimento, de você conseguir fazer investimentos constantes durante um bom tempo, sabendo que você... Eu vou te dar um exemplo bem interessante. Você faz a aquisição de uma assinatura, ela tem um custo. Esse custo ele pode estar associado ao custo que você paga da mídia digital ou alguma coisa que você usa para seduzir o cliente. Uhum. Você soma essas coisas, isso tem um custo. Se você pega a margem da primeira assinatura, ele não paga esse custo. Os primeiros 3 meses ele não paga. Então, se eu pegar um cliente que ele entrar na nossa base e sair antes de 3 meses, eu perdi dinheiro. Então, eu tenho que criar um sistema onde esse cliente entre e fique com a gente 1 ano, 2 anos, para ele poder fazer o payback dele. Então, você não tem como crescer se você não bancar esse investimento durante um tempo e entender que não, depois ele vai te retornar, mas você vai ter que aguentar o tranco durante esse período. Então, esses modelos de assinatura, eles são legais, mas depois que você consegue escalar e chegar num ponto onde você já tem uma base e você está ali surfando daquela recorrência, né? Mas o começo já é meio desafiador, né? Cara, é muito desafiador, né? Como tudo no Brasil, como todo empreendedor de diversas áreas ali, cara, é muito difícil empreender no Brasil, cara. Muito difícil. Se você quiser realmente fazer tudo certo e tijolo em cima de tijolo, é difícil, cara. Por isso que a taxa de mortalidade é tão alta, porque cara, é complicado, é um sistema complicado, o dinheiro é caro, o banco ele não quer te ajudar, ele quer, né? Ele quer trazer a tua operação para dentro, mas ele de fato não quer te ajudar. O governo quer a parte dele antes, ele se chovo faça só, ele quer a parte dele. Os funcionários acho que sempre tudo é ruim, né? Você está sempre ganhando dinheiro, o cara nunca ganhou nada. Então assim, são muitas coisas juntas que criam um sistema difícil, cara, para o empresário, assim. Não sei como é nos outros países, né, cara? Aquela coisa da grama do vizinho também. Mas Mas legal. você começou com 350, que era tudo que você algum tinha. valor a gente gerou, né? Exato. Você hoje, se você pudesse voltar no tempo, você abriria o negócio de novo? Eu abriria, eu gostaria de abrir assim com o aprendizado que eu tenho hoje, né? Abriria assim, né? A gente já sabe, esse é o barato de você montar um negócio assim, é um aprendizado, né, cara? É uma experiência de vida legal, assim, mas é dolorosa, né? Porque assim, é uma coisa assim até um pouco frustrante, assim, você convive com o risco constantemente, cara. E o tempo vai passando e você daí, pô, hoje eu tenho 46 anos, né? Eu montei, quando eu comecei o negócio, eu tinha 31. Quando eu tinha 31, cara, achava que era super-homem, né? Não, vamos fazer e tal. E a expectativa era ficar multimilionário, aquela coisa toda, ganhar muito dinheiro. Vou ganhar muito dinheiro porque o empresário ganha muito dinheiro. Cara, eu
eu cheguei à conclusão que eu não gosto de dinheiro, cara. Eu gosto de churrasco, charuto, cerveja, vinho, tá com meus amigos, tá principalmente com a minha família. E aí quando você põe isso no papel, você vê que você não precisa de muito dinheiro para isso, né? A minha maior, assim, pira sempre foi fazer uma marca legal, né? É até hoje, assim. Eu não tenho, assim, aquela coisa do vender e ficar milionário. Graças a Deus, assim, eu sou um cara simples, né? Lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, e vivo bem ali assim, super bem casado, tenho filhos legais, tenho bons amigos, então assim, cara, a minha pira não é a grana para comprar o carro, não é isso. Mas eu queria fazer, ainda tenho vontade, assim, queria fazer uma marca legal, sabe, criar produtos legais, tal, fazer um business bacana, né? Tem alguma marca que hoje você se espelha, que você acha que, putz, eu queria chegar nisso aí onde esses caras estão? Eu respeito muito, cara, muito mesmo, assim, apesar de não concordar com uma série de coisas, assim, mas eu acho que as marcas de cerveja que a gente tem, assim, no Brasil, assim, a Ambev, assim, tem empresa, cara, né? A Heineken eu acho uma empresa muito legal, né? Eu gosto de diversos cases de cerveja, assim, muitas marcas americanas, os caras fizeram negócios legais em torno da marca. Eu gosto muito do case da Starbucks, né? Uma pena aí que a operação brasileira tá um Deu pouco, ruim, né? tá meio esquisita, mas assim, eu me fascino por essas marcas que conseguem contar histórias, né? E às vezes mudar mercados, assim, eu acho isso, pô, isso muito legal, né? O nosso mercado ali, ele é um mercado transgressor, cara. Pô, a gente tá tentando pegar um bando de gente, é mais de 100 milhões de gente que tomou a vida inteira Pilsen de baixa qualidade. E, cara, eu vou te falar, eu tô 15 anos nesse mercado. Eu já tomei muita cerveja ruim, cara. Muita cerveja ruim. E uma das coisas legais, assim, o brasileiro tá fazendo cerveja boa, cara. Cara, e isso tá acontecendo, assim, tá se comprovando na ponta. Os nossos clientes hoje preferem mais tomar uma IPA nacional fresca do que muitas vezes comprar um produto importado que fica no navio vários meses, que já perdeu um monte de. Mas porque essas cervejas estão boas. O Brasil faz boas IPAs, faz boas Witbiers, faz boas cervejas de trigo, boas pilsen, então isso é legal. Eu acho que assim, quem aguentar esse tranco todo de transformação do mercado ali, tende a ter negócios, né, de alguns anos bons, porque os produtos estão bons, né? O que mantém uma empresa viva ali são os produtos, né? Mas é um mercado interessante, cara, assim, e isso que eu te falei ali, assim, é uma pena você ter competidores tão grandes como uma Ambev, uma Heineken no mercado ali, que os caras têm 90% do mercado. Se você analisar economicamente, assim, é muito difícil de ter espaço para outras competir, marcas. né? Muito difícil, cara. Bom, 15 anos, próximos 15, só pra gente terminar. Então, Qual é o plano? assim, a gente hoje estamos numa batida muito grande, assim, de deixar essa operação mais saudável, né? Estamos com um foco grande de geração de caixa e crescimento um pouco mais sustentável, né? E aí buscar uma aceleração a partir disso, assim. A gente acabou se consolidando no mercado, na bolha, né? Acabou se consolidando com uma marca, praticamente a única marca online hoje especializada em cerveja, ficou o Clube do Malte. E, cara, a gente tem que ser muito assertivo nesse processo de expansão agora, né? Então, os próximos 15 anos, cara, eu gostaria de ter crescimento sustentável ano a ano, sem fazer, assim, grandes loucuradas. Eu acho que a gente ainda vai ter alguns anos, assim, pô, eu acho que a gente vai crescer, na minha opinião, assim, o Brasil vai retomar crescimento, assim, mas é aquele crescimento que vai assim, né, cara, altos e baixos e um pouco de lado, um pouco para cima, então eu não vejo, assim, curvas muito aceleradas, tal. E a gente quer, assim, fortalecer a empresa para ter um crescimento um pouco mais saudável, né? E, cara, por outro lado, assim, eu também acredito muito nesse braço de tecnologia e esses produtos, assim, porque eu acho que cada vez mais que não conseguir trazer a tecnologia para dentro do negócio e realmente criar coisas que têm valor, assim, vai ficar mais difícil de gerar resultado, assim, porque, cara, você tem que achar ganhos aí, né?
Então a gente está focado nisso, assim, eu gosto desse projeto do aplicativo, eu gosto desse projeto da inteligência artificial, e aí tentar encontrar valor através desses produtos para a base, assim, cara, a gente tem pensado muito nisso, sabe? Valeu a pena, né? De qualquer maneira, Valeu, tá até valendo. agora. Cara, valeu, né? Porque, assim, eu falo bastante isso, assim, a gente nunca pode esquecer, cara, que a gente vende um negócio muito legal. O cara que compra o nosso produto, ele não tá matando a sede, cara. Se ele tá com sede, ele vai beber água. Ele compra, cara, um momento de prazer, um momento de alegria, uma pausa, um encontro entre amigos, tal. A gente proporciona isso. E isso é legal, cara, do nosso, assim, do nosso negócio é muito bacana essa relação que o produto tem com a cerveja, que o cliente tem com a cerveja. E, cara, os 15 anos para frente, o que a gente gostaria muito de fazer? Trazer muito mais pessoas para esse mundo, cara, de verdade. Ensinando mesmo o que é a cerveja, assim, o que é as características de cada estilo, como que ele toma, quais as marcas são A legais. assinatura vem com isso também, com esse conhecimento? Tem uma revista, né? Tem uma curadoria que é uma revista. Essa revista, ela tem, a gente tem já umas 130 edições dela, cara. Uma revista de 52 páginas que fala sobre os estilos, apresenta os rótulos do mês. Então a gente tem um inventário de conteúdo gigante. E um dos principais projetos esse ano, cara, um projetaço ali, nós estamos transformando o nosso e-commerce tradicional num negócio muito mais parecido com um portal, onde a gente vai trazer esse conteúdo para essa jornada aqui, do que um e-commerce por si só. Então é uma mudança legal, cara, que a marca está fazendo, assim, a gente quer, de verdade, compartilhar isso e se relacionar com gente, cara, que hoje o nosso cliente, quando ele procura a gente, ele quer comprar. Mas a gente tem um monte de cliente, cara, que não compra porque não conhece o produto. Mas a gente tem condições de, antes de vender qualquer coisa para ele, ensinar ele. E aí se aproximar mais da vida dele através desse vínculo. E a gente tem, cara, muita capacidade, cara. Eu te diria assim, eu acho que a gente é uma marca que tem o maior inventário de conteúdo de cerveja, assim, se bobear do mundo, cara. Porque é tanta coisa que a gente já gerou, conteúdos assim que, cara, falta espaço e tempo para trabalhar. Acho que essa é uma oportunidade interessante também. Tá, esse foi Douglas Salvador, fundador do Clube do Malte, o maior clube de cerveja do país, mais de 150 mil CPFs atendidos, um monte de cerveja circulando pelo país todo aí, cerveja especial, cerveja artesanal e também com informação e aqui uma aula de empreendedorismo também, além de um pouquinho que a gente pôde descobrir aqui também sobre cerveja, né? A gente se vê no próximo Sala Antagonista. Até lá!